Eu não sei se vocês ainda estão acompanhando o X ou quantos já tinham conta por lá, mas vocês têm reparado como as coisas estão escalando lá nos Estados Unidos? É interessante como as coisas estão pesadas por lá e com isso, de certa forma, projeta as coisas para o futuro. Esse não é um episódio tic-tac, tá bom? O que eu quero passar aqui são as nossas impressões sobre como as coisas estão escalando por lá e o que isso pode significar caso o Trump supere todas as barreiras e ainda consiga ser reeleito presidente dos Estados Unidos. É sobre esse nosso temor que eu quero falar com vocês em 3, 2, 1. SDB Flash. Dizem que pegar um porco que não está a fim de ser capturado não é trabalho fácil, porquinho principalmente. Então imagina correr e tentar controlar vários porquinhos de uma vez só. Pois é, meus caros, nesse caso, nós somos os porquinhos, tá? O cara cerca a gente num canto, a gente foge pro outro. O cara coloca uma tela aqui e te prende, mas o outro porco que estava perto de você vai lá e escapa. Eles têm que correr atrás do outro porco. O que os protofascistas têm feito, e não é de hoje, é tentar fechar um canto com a porcada, tá? Nós. E não tem sido tarefa fácil. No momento, eu diria que os fazendeiros estão em vantagem no Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Canadá. Tudo sob estrito controle. A questão que permitiu que isso tudo escalasse e chegássemos onde estamos hoje é que o grande prêmio foi ganho em 2020, com a eleição do Joe Biden. Eleição, né? Se vocês me permitem uma outra maneira, talvez, vamos chamar assim, com a posse do Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, para ser mais verdadeiro com relação aos fatos. Nesse período aí, os protofascistas conseguiram escancarar as portas da censura no mundo afora e transformar a liberdade de expressão, que é a única forma que nós, porquinhos, temos, né, para nos organizarmos. Eles conseguiram dar uma brecada mais forte nisso. Sei lá. Ainda assim tem muito porquinho dando olé nos captores. Mas de novo, prende aqui, escapa ali. Alguns porquinhos andaram fugindo, né? Por exemplo, veja aí, na Holanda, lá o Wilders, né? Que os globalistas sentem asco dele. Esse aí a turma tem asco mesmo. O governo vai solicitar um opt-out da legislação europeia de imigração. Quer dizer, olha, eu não quero mais seguir as políticas de imigração da União Europeia. Tudo bem? Provavelmente vão falar não, mas significa o início de um movimento. Esse movimento está sendo chamado de mini-Nexit, né? Como se fosse um Brexit parcial, só que da Holanda. Nos estados orientais da Alemanha, a AfD tem mandado bem e provocado pesadelos na União Europeia também. Pior, agora com a coparticipação de um partido de esquerda. Esse partido de esquerda é o BSW, que é um partido de esquerdão mesmo, tá? Esquerdão hardcore, que tem uma proposta aí de controle migratório, e para piorar, eles são super pró-Rússia, então, para conseguir, eles crescendo, eles conseguirem se unir aos socialistas, tá complicado, porque os socialistas na Alemanha são super globalistas, como é que vão ficar aliados a um partido pró-Rússia? Olha a confusão que a esquerda está se metendo. Além disso, tem a Argentina com Milei, a França, que bateu na trave agora há pouco, né? E o Macron tá tendo que contar com a boa vontade da Le Pen para não ter a cabeça cortada. A Meloni, eu falo Melania, Meloni, que andou fechando ainda mais a Itália. E teve uma história muito interessante, que ela se colocou abertamente contra uma condenação do Salvini, né? O ex-PM lá, primeiro-ministro. Ele tá sendo processado por uma corte europeia, por causa das suas políticas antimigratórias, tá? Então ela foi lá e botou ponto. Não, tipo, eu sou contra esse processo, isso é uma coisa da Itália. Claro que a imprensa gritou, mas um primeiro-ministro não pode discordar da justiça, né? A postura da Meloni é antidemocrática. Já viu isso? Quando você fala alguma coisa que você não concorda com justiça, antidemocrático? É isso. Então, o fato é que ainda tem alguns porquinhos aí correndo soltos por aí, e isso atrapalha os caras. Porque quando eles têm que focar esforços, por exemplo, para aniquilar a AfD na Alemanha, aparece um outro porquinho lá na República Tcheca, ou no Brasil. Mas mais do que isso, todos os esforços e recursos financeiros dos fazendeiros deveriam estar agora sendo direcionados para o grande prêmio, the ultimate, né? O principal, que é o que está dando altos olés nos Estados Unidos, que é o Donald Trump. Então,
se eles ainda não estão 100% focados, e mesmo assim o Trump já recebeu um sem número de processos e pelo menos 2 atentados contra a vida dele, e aqui eu vou dizer pelo menos porque 2 é o que a gente sabe, tá? Pois é, a gente ficou sabendo de 2. Enfim, se o foco total ainda não é lá na matriz dessa turma, pode apostar, o foco vai ser. O Trump é a antítese do que eles precisam como resistência. O Trump pode, apesar de que com muito esforço, parar o avanço do globalismo e preparar o caminho para futuras gerações de políticos que revertam essa tendência de maneira mais definitiva e voltar ao período quando o Estado era Estado e as grandes corporações eram grandes corporações, cada um nos seus respectivos papéis. Mas vamos lá. A maré está forte demais contra os democratas dos Estados Unidos. E você percebe claramente o sistemão entrando em pânico aí com a chance real do Trump levar. Mesmo que eles façam aqueles pequenos ajustes, né? Vocês sabem que os democratas possam fazer na hora do pleito ali, se é que vocês me entendem. Muito bem, tá, o Trump ganhou. E aí? Bom, daqui para frente é puro exercício de futurologia, ok? Não me peçam fontes ou parâmetros de similaridade, porque fontes são possíveis apenas para as coisas que já aconteceram. E o que eu descrevo para frente não tem paralelo em proporção na história americana desde praticamente a Guerra Civil lá nos tempos do Lincoln. Lembrando que o Lincoln foi o presidente de 16, nós estamos falando da disputa do 47 agora, então faz muito tempo. Mas eu acho que a gente tem algumas pistas muito boas para sermos, eu não vou chamar de pessimista, porque a gente não sabe o resultado final dessa hipótese, mas a gente ser precavido, porque tem aí de verdade um momento com vários elementos que podem criar a tal da tempestade perfeita. Então vamos ver o que pode ser. Em primeiro lugar, o óbvio, né, que são os globalistas e mais especificamente a pior parte deles, que não quer Trump. E eles estão forrados de dinheiro como nunca na história. Mas não é só um não querer. Eles vão fazer o cacete pro Trump fracassar logo de cara. E tem que ser logo de cara, porque se demorar, vamos dizer, no plano, a situação do país melhora com as ações contra a imigração, melhoria da economia do país, e aí fica ruim. Né? Então eles não podem esperar melhorar a maré para começar a agir. O discurso será logo de cara de que as coisas já estão piores com o Trump. Ele entrou, nossa, estragou tudo. Então o que eles têm na mão é a massa bovina que vai, aspas, se rebelar contra o governo com qualquer dog whistle, que eles falam, qualquer apito de cachorro, né? Assim como foi no caso lá do George Floyd com o Black Lives Matter. O aviso já está dado, tá? Porque se você for pegar desprezíveis como o Alexandre Soros já declararam apoio a Kamala. O submundo da família Bush também, a família Cheney também. Pois é, aqueles que mentiram descaradamente que havia armas de destruição em massa no Iraque como justificativa de invasão lá atrás e nunca foram punidos pelos crimes de guerra que cometeram. Agora essa mesma esquerda que pintava esses caras aí como vilões, aceitam eles de braços abertos com apoio a Kamala Harris e com apoio evidentemente da imprensa progressista. O Deep State também está com a Harris. Tudo que não presta está com a Harris. Portanto é evidente que não tem a menor chance da gente esperar alguma forma de jogo limpo logo após as eleições por lá, no caso do Trump ser eleito. Não tenho dúvidas. Tudo que a gente viu antes, agora no período de campanha, vai continuar depois. Mais processos, mais atentados, mais imprensa jogando contra e com o agravante agora de que o Trump vai ter parte da máquina na mão para se contrapor a eles. Portanto, a reação tende a ser ainda mais virulenta. Assim como a Covid foi um ensaio geral para o controle da população por meio de supressão de direito, as manifestações do Black Lives Matter também foram um aperitivo no verão de 2020. Tanto é que chegaram a justificar essas manifestações de rua em pleno período de lockdown, que era uma forma de lutar contra o, aspas, racismo que envolvia a questão da Covid, aquela bobagem, qualquer bullshitagem teórica desse tipo vai ser permitida para burlar as regras, inclusive as regras que eles mesmos criam. Portanto, nenhuma surpresa se as ruas forem tomadas pelos mesmos grupos, só que agora lutando a favor da, aspas, democracia. E com um grande problema extra, um baita problema. Milhões de imigrantes ilegais, a grande maior parte deles homens em idade adulta, uma enorme parte deles lá não estão porque querem, vamos dizer, cumprir o sonho americano. Eles estão lá porque eles desprezam a cultura americana e vão mudar.
pelo menos é o que eles querem. Essa é a grande farsa do discurso dos braços abertos dos progressistas. Os Estados Unidos estão importando um grande número de pessoas que não respeita e não pretende se adequar à cultura local. Mas eles querem substituir a cultura local por outra, onde os direitos são confundidos por privilégio. Não tem nada a ver com o irlandês que chegou nos Estados Unidos anos atrás. Isso é bullshitagem. Tudo isso acontecendo enquanto o veterano de guerra americano mora nas ruas de Nova York, enquanto os invasores ocupam hotéis pagos com dinheiro público. Tudo isso enquanto os fazendeiros lutam para manter seus negócios em pé. É uma população Amish, né? Aquela turma lá que eu acho que é a mais encarnada dos Estados Unidos vem sendo perseguida, enquanto créditos especiais são distribuídos a rodo para negócios de minorias para solidificar essa massa bovina. Tudo torto. Um grande exército tem sido formado para se levantar contra os Estados Unidos. Mas é um exército dentro dos Estados Unidos. Basta que os planos de restrição de liberdades individuais sejam colocados em risco, e Trump será o inimigo número 1, 2, 3 desse plano, para a coisa desandar. Veja, já foram localizados pelo menos 5 grupos externos que passaram pelas fronteiras porosas americanas especificamente para parar o Trump, para não falar outra coisa. Pelo menos 2 desses grupos já foram identificados. Um com origem iraniana e outra com origem ucraniana. Veja, o Trump quer o fim da guerra por lá, não é isso? Então não seria de se estranhar que grupos de interesse locais que estão ganhando aí dinheiro a rodo com a guerra, óbvio, não queiram o fim da guerra. Então, pega o Trump. Não minimizem, por favor, também o papel da entrada do Robert Kennedy Jr. e nem da Tulsi Gabbard nesse movimento. Nem estranhe que alguns elementos da extrema esquerda estão torcendo disfarçadamente para o Trump. A esquerda tradicional despreza a esquerda progressista globalista representada por Harris. Virou uma baita salada. Eu torço muito pela vitória do Trump em outubro e realmente acho que ele tem grandes chances. Não porque não vão ser tentadas, aspas, manobras de última hora, se é que vocês me entendem, mas é que tais manobras são muito mais difíceis de serem implementadas quando a vantagem de um dos lados é grande. E ela pode apostar. Todas as minorias tendem a votar mais pesadamente em Trump nessa eleição e isso é letal para os democratas. Portanto, a gente tem um panorama de nuvens pesadas à frente. Um establishment que não teme atentar contra a vida de uma autoridade, aliado a uma camada social que não aceita a regra do jogo, já mostrou que sabe se levantar de maneira violenta contra o governo, mais uma imprensa vendida que nunca foi tão descarada, e soma a isso um discurso divisionista também como nunca foi antes visto das próprias autoridades. Para a administração Biden-Trump é um perigo para a democracia, uma ameaça, que eles costumam dizer. E esse discurso está sendo replicado constantemente pela imprensa pelega. Então não faltam vídeos aí no X que vocês possam ver por aí de pessoas comuns na rua que são entrevistadas e elas lamentam literalmente a falha dos criminosos que queriam tirar a vida de Trump. Portanto, para uma parcela da população, soluções violentas passaram a fazer parte do cardápio democrático. Por outro lado, a gente não pode esquecer também que a cultura MAGA se multiplicou muito nos últimos 8 anos. Uma quantidade enorme de cidadãos veem o Trump como a última saída para o fim do arbítrio, o que eles não estão totalmente enganados. Barrar o líder desse movimento, seja juridicamente, politicamente ou fisicamente, como já tentaram, que a gente saiba 2 vezes, pode levar a uma reação violenta desse público também, ainda mais quando o que está em jogo aqui são as primeiras, na verdade a primeira e a segunda emenda, ou seja, liberdade de expressão e armas. Eu acredito principalmente que a segunda seria especialmente mais perigosa, quando algum movimento político tentar algum tipo de ação mais profunda na direção de supressão da segunda emenda. Pegar em armas para proteger o direito a ter as armas está longe de ser um absurdo. Quem tem uma arma tem porque acredita no significado dela muito mais do que ser apenas uma posse, uma propriedade. E a esquerda não consegue entender isso. Tá? É a mesma coisa que, um ateu falando com um cristão. Por que você acredita em Deus? É mais ou menos isso, tá? Vai por mim. Parte do risco tá aí.
Pega essa grande mancha vermelha americana e veja onde estão os americanos mais armados e menos propensos a aceitar um golpe violento contra a Constituição que eles respeitam mesmo, eles realmente respeitam. Havendo reação, será exatamente nessas manchas, nas pequenas e médias cidades do meio oeste, nas fazendas e no pequeno e médio agronegócio americano, que agora ainda terá do seu lado até certo ponto um JFK Jr. que volta a falar em alimentação. Longe daquilo que os grandes grupos econômicos, a indústria alimentícia deseja. 2 fatos, então, gente, são quase certos. 1. A oposição democrata será violenta, imoral e ilegal. 2. O apoio a Trump será forte e principalmente passional. Se você solta uma fagulha nesse campo inflamável, a gente talvez tenha pela frente aí um dos períodos mais impressionantes, e aqui eu falo no mau sentido, da história americana. A nova administração, no caso da vitória de Trump, por incrível que pareça, ainda continuará sendo oposição ao real poder, ao Estado protofascista. Com a vitória de Trump e com a sua permanência no cargo, eu acredito que temos pela frente aí algumas grandes chances de um mundo mais aberto e democrático. Mas caso ele perca esse debate, é melhor a gente colocar as barbas de molho, porque, como sempre, o que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer aqui também. Tá bom? É isso aí, pessoal. Não vou deixar de fazer o nosso jabazinho e pedir para vocês contribuírem com o nosso Pix. 1, 2, 5, 10 reais, pingado não é seco. Ou pedir também para você dar uma passada na nossa loja. lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. Em breve aí pela frente vão ter um novo lançamento contando um pouco dessa maratona da eleição americana, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Flash SDB acabou. Fique em paz.